Pegasus. É você? Não tenha medo, Pegasus. Se aproxime-se. Não tenha medo. Você está entre irmãos. Não tenha medo da nova skin lendária. E aí, pessoal, ó, agora resolvi testar uma nova skin. Não sei se eu vou continuar usando ela, mas resolvi testar aqui para ver como que fica. Será que vai ficar bom? Pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu estava refletindo sobre algumas coisas. Tem uma coisa que eu venho refletindo nos últimos anos. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa que eu comecei a refletir agora, mas nos últimos anos eu comecei a pensar mais sobre isso. Eu estou indo para os 30 anos, né? Faltam pouquíssimos anos para chegar aos meus 30 anos. E nos últimos anos eu comecei a pensar mais sobre isso. Eu acho que é uma coisa que deve acontecer para todo mundo em algum momento da vida. Não sei se acontece sempre no mesmo momento para todo mundo, acredito que não. Porque as pessoas elas têm vivências diferentes, é um tempo de viver diferente. Mas para mim tem começado a acontecer nos últimos anos. Eu sinto como se eu já tivesse vivido a minha vida. Às vezes eu tenho a impressão de estar com 70 anos já ter feito tudo que eu queria fazer, já ter tido as aventuras que eu tinha que ter, já ter vivido todas as primeiras vezes de coisas marcantes na vida. As coisas que normalmente marcam a vida das pessoas, né? Primeiro beijo, primeira relação sexual, primeiro trabalho, primeira namorada, esse tipo de coisa. Não sei se eu vivi rápido demais, não sei se a internet influenciou nisso, minha busca incessante por respostas, sei lá. Mas o que eu sinto é isso, cara, que eu já vivi a minha vida. Não tem mais aquela empolgação, sabe? Se você pega uma criança, um adolescente, se bem que hoje eu não sei, né, porque todo mundo usa a internet, meio que aquilo que eu falei no último vídeo, a dessensibilização. Mas se você pega uma pessoa mais jovem, entre a fase entre ser criança e entre ser adolescente, ela provavelmente vai ter mais empolgação com a vida. Vai estar mais empolgada, né? Vai ver mais brilho na vida, vai ter aquela vontade genuína de fazer as coisas. Ela não vai estar fazendo as coisas para ter saúde mental, ela não vai estar fazendo as coisas para preencher o vazio. Ela vai estar fazendo porque ela realmente quer, tem uma vontade genuína de fazer. Diferente do meu caso, por exemplo, que eu faço. Sim, tem muitas coisas que me dão prazer, eu tenho bem-estar ainda, sinto bem-estar. Mas não é aquela coisa quente, é uma coisa morna. Não que eu esteja procurando intensidade, mas a intensidade das coisas, ela torna as coisas melhor. Isso aí eu não vou negar também. E caminhando agora para os 30 anos, eu tenho pensado mais nessas coisas, né? E às vezes eu penso, cara, se eu tô assim, com a idade que eu tenho, nem 30 anos, será que quando eu tiver 40, quando eu tiver 50, 60, 70, se eu chegar até lá, será que vai estar pior? Pode ser que eu esteja mais sozinho na vida também, mais desanimado ainda com a vida, não sei. Aí eu fico pensando às vezes nessas coisas, né?
às vezes bate uma certa insegurança em relação à velhice, porque as coisas pioram, o corpo piora, né? A mente piora, fica pior. Você tende a ficar mais solitário. E eu também não sei, cara, se esses podem ser problemas causados por a gente estar vivendo demais. Não sei se a gente está vivendo demais. Até pouco tempo atrás as pessoas elas viviam até os 50 anos. Era a expectativa de vida das pessoas. E me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano, na Idade Média, as pessoas elas tinham uma expectativa de vida muito baixa, né, de 30 anos. Então imagina, você tem que fazer a sua vida em 30 anos. Você tem que fazer até 30 anos. E hoje a galera com 30 anos, tal que eles falam, começando a vida. Tem essa frase, a vida começa aos 30. Se você olhar por essa perspectiva, talvez sim. Mas se você olhar para ela por essa outra perspectiva que eu estou falando, talvez a vida termine aos 30, né? Hoje. Se você viveu uma vida bem vivida, assim como eu vivi, com 30 anos você já fez tudo que você queria fazer. Eu passei aí minha juventude toda investindo em muitas coisas, né? Investindo em mim, investindo em outras coisas. Mas, paralelo a isso, eu fiz tudo que eu queria fazer, tudo que eu realmente queria fazer, eu fiz. Eu aproveitei bastante. Não foi essa vida aí. De repente está pensando que aproveitar bastante é balada. Eu nunca pensei em uma balada. Os meus rolês, as minhas formas de prazer eram outras. Bom, eu já falei aqui pra vocês, né? Eu gosto de coisas do tipo reunir a galera, pegar a estrada, piquenique, luau, sem bebida, sem droga, tá? Piquenique, luau, caminhada, esse tipo de coisa, né? Então minha juventude ela foi bem diferente. Foi meio que um estilo de vida americano que você vê nos filmes, né? Mas agora eu tô chegando nessa fase e aí eu tenho parado mais para pensar sobre essas coisas. Não sei se você... Nossa, caraca, agora que eu percebi que tá meio torto aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nessas coisas, se você também sente isso. De sentir que já viveu a sua vida, né? Que não tem mais nada para fazer aqui. Não é que eu estou sofrendo com isso, não é que se tornou um fardo. Não, não é isso, né? Eu tô falando só que não tem mais aquela empolgação com a vida. Tipo, se pensar assim, se amanhã eu não estiver aqui, não dá tanto medo de pensar que amanhã eu não vou estar aqui. Não sei se você também tem essa sensação, né? De já ter vivido a sua vida. Parece que depois disso é só adiar a hora de você partir. Está aqui só adiando, só enrolando, né? Só isso, parece que é isso que você está fazendo aqui. E acredito que as pessoas quando chegam nessa fase, de já ter feito tudo, já fez o mestrado, já fez o doutorado, já viajou o mundo, já fez tudo que queria fazer, aí elas querem ter filhos para preencher o vazio. Isso pode gerar um vazio, né? Claro. E aí quando tem filhos parece que ela está querendo viver a vida do filho, como se ela estivesse vivendo uma segunda vida, como se fosse ela estivesse vivendo a vida dela de novo, do zero, porque está passando por todos aqueles processos que ela já passou. E aí vivendo todas as conquistas do filho. Os pais tendem até mesmo querer controlar, né? Querer controlar o filho. Você vai namorar com essa pessoa, você vai fazer essa faculdade, você vai morar aqui, você vai trabalhar nesse lugar, você não vai mudar de país. Então os pais, eu acho que, pelo que eu observo, eles tendem a controlar os filhos, né? É uma tendência, não quer dizer que todos os pais façam isso. Mas é isso, né, cara? E aí depois que os filhos crescem, aí querem netos, não é só também para viver a vida do filho, mas também para ter uma ocupação, para ter um propósito, né? Um problema que você tem que resolver a vida toda, cuidar do filho. Então te dá ali um norte, um sentido na vida, um motivo ali para você continuar vivo. Mas é isso que eu queria falar aqui, né, rapidinho com vocês. Não sei se eu vou ficar com essa skin, tô testando aqui. E normalmente eu gravo de óculos, eu costumo olhar aqui para a tela, então pode ter ficado esquisito para você. Não tá conseguindo olhar para a câmera, não estou acostumado a olhar para a câmera.